continuarmos nossas meditações acerca da Palavra de Deus nesses dias que estamos jejuando. Lembrando que o nosso jejum, que começou no dia 6, vai até o dia 16 de setembro. Cada um dos irmãos está jejuando algo que lhe custe. E o propósito desse jejum é estarmos mais íntimos do Senhor, é estarmos mais próximos dele, assim também como temos colocado certas circunstâncias nossas, pessoais, também da igreja e da nossa nação brasileira. Então, se você ainda não está fazendo parte desse jejum, mas se quiser ingressar, ainda dá tempo. Lembrando também que nós estamos colocando a vida de um rapaz chamado Lucas. Ontem nós falamos um pouco da história dele e estamos chamando a igreja para juntos podermos ver a libertação desse jovem, que eu acredito que foi o Senhor que nos trouxe até nós, para que nós pudéssemos conhecer a história dele e assim como igreja pudéssemos estar orando e intercedendo pela vida do Lucas. Nesses dias nós estamos refletindo em Isaías capítulo de número 58, e estamos falando sobre o jejum que agrada ao Senhor. E hoje nós vamos continuar no versículo de número 6. Lembrando que nós estamos no terceiro dia de jejum, hoje é o dia 8, e nós estamos aí clamando, invocando o nome do Senhor e cremos que algo poderoso vai acontecer depois desses 10 dias. Então eu quero estar lendo junto com você Isaías, capítulo de número 58, verso de número 6. Diz assim: Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os oprimidos, e despedaces todo o jugo? Nós já falamos sobre soltar ou desatar as amarras da maldade ou da iniquidade. Falamos também sobre desamarrar o jugo. E hoje eu quero falar sobre libertar os oprimidos. Porque este é o jejum que agrada ao Senhor, que deixes livres os oprimidos. Sabe, queridos, essa palavra oprimidos na língua grega também poderia ser traduzida como esmagado ou quebrado. Então nós podemos refletir que o jejum que agrada ao Senhor é aquele cujo propósito tem dar liberdade àqueles que estão debaixo de opressão. Lembrando que a gente sempre está falando num nível pessoal e num nível do próximo. Então você pode estar nesse momento enfrentando algum nível de opressão, algum nível de pressão, e esse jejum também pode ser usado com o objetivo de fazer com que essa opressão saia de sobre a sua vida, porque esse é o tipo de jejum que agrada ao Senhor. Mas também podemos estar jejuando para que pessoas que conhecemos, que estão oprimidas, que estão debaixo de pressão, possam ser aliviadas, para que essa opressão seja quebrada de sobre a vida dessa pessoa. Mas como eu disse, também tem uma tradução que poderia ser sugerida aqui, que é as pessoas não estarem só oprimidas, mas estarem também quebradas ou esmagadas. E aí nós vemos que se traduzirmos como esmagado ou quebrado essa palavra oprimido, então a gente pode também ver que o jejum que agrada a Deus é aquele que nós podemos levar restauração àqueles que estão quebrados, levar uma palavra de esperança àqueles que estão esmagados. Mas, como eu disse, você pode estar passando esse momento de estar quebrado ou esmagado. E o jejum pode ser uma arma de restauração para a sua vida. Pode ser uma arma para te colocar de pé novamente. Mas também pode ser uma arma para colocar outros em pé e também levar a restauração para essas pessoas. Mas meditando um pouco sobre isso, me veio muito forte no meu coração um texto de Atos, capítulo de número 3, que eu quero ler com você.
Atos, capítulo de número 3, versos 19 e 20, que diz assim: Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso ou refrigério da parte do Senhor, e ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. Sabe, queridos, refletindo um pouco sobre essa questão de levar restauração, de levar libertação ao que está oprimido, de também levar a esperança àqueles que estão esmagados. Eu fiquei pensando, queridos, nos avivamentos. Pedro está dizendo que existe um nível de descanso ou um nível de refrigério que vem pela presença de Deus. Se você olhar aqui atrás de mim, aqui eu tenho uma estante e ela tem muitos livros, e boa parte desses livros eles falam sobre avivamento, despertamento. Eu não sei qual é a palavra que você gosta de usar. Mas o que seriam avivamentos ou despertamentos? Seriam momentos na história onde Deus vem no meio do seu povo. É claro e é certo que todo cristão ele tem a presença de Deus através do Espírito Santo. A igreja tem a presença de Deus pela presença do Espírito Santo. Mas também é inegável que a Bíblia mostra algo que talvez a gente não tenha atentado tanto, que é a presença manifesta de Deus. É quando Deus está num lugar e ele se move de uma forma tão poderosa que todos podem dizer: Deus está se manifestando ali. Deus está ali. E eu acredito, irmãos, que quando Deus começa a se manifestar em um lugar de uma forma poderosa, resultados começam a acontecer. Resultados que por força humana ou por mais que nos esforcemos, nós não conseguiríamos ter o êxito que a presença de Deus traz. Então, hoje eu gostaria de falar com você sobre esse tipo de jejum que liberta o oprimido, que restaura o quebrado, que levanta o esmagado, mas o jejum que atrai a presença manifesta de Deus. Eu acredito que como nunca na história da igreja, em tempos tão incertos, nós precisamos ter esse tipo de jejum, esse tipo de oração que clama pela presença manifesta do Senhor. Quando os avivamentos ou despertamentos acontecem, eles trazem resultados poderosos. Um exemplo é o avivamento que houve no país de Gales. Calcula-se que em 6 meses, quando a presença de Deus havia tomado o país de Gales, em 6 meses, mais de 100.000 pessoas se renderam a Jesus. Num avivamento ou num despertamento, queridos, o que acontece? As pessoas mais duras, as pessoas mais difíceis, elas são alcançadas. As pessoas que nós olhamos e não vemos sequer esperança para elas, a presença de Deus vem, restaura essas pessoas e traz uma esperança que, humanamente falando, nós não conseguiríamos fazer. Nesses dias eu tenho andado aqui pela cidade de Suzano e tenho sido despertado para ver a situação daqueles que estão em situação de rua. Pessoas que estão ali escravizadas pelas drogas, escravizadas pelo álcool, escravizadas até mesmo pela mentalidade de que a rua é um lugar onde elas devem estar. Pessoas que muitas vezes se encontram comendo restos de alimentos, pessoas até mesmo que têm problemas mentais, que estão vivendo nessa situação. E como eu já disse em uma das ministrações anteriores, a igreja tem feito o seu papel, tem levado alimento, tem levado roupas, tem muitas vezes pegado essas pessoas e levado até uma casa de recuperação, mas eu entendo que nós podemos ter um nível de presença tão poderoso agindo por meio da igreja numa cidade inteira, que nós podemos ver essas pessoas sendo transformadas de uma forma como nunca antes foi visto.
Eu acredito que existem níveis de opressão, níveis de quebra, níveis de esmagamento, que só a presença manifesta do Senhor pode fazer algo por essas pessoas. Por isso, queridos, eu acredito que no dia de hoje a nossa oração ela deve ser por um avivamento, por um despertamento, por uma presença de Deus que venha e que mude a sorte de famílias inteiras. Como eu já disse, eu gosto muito de ler, estudar sobre avivamentos. Se você tiver oportunidade e acesso à internet, você pode ver vídeos que falam do avivamento em Almolonga, avivamentos em Uganda, e também acredito que deva ter um avivamento que teve na Ilhas Hébridas. Se você colocar aí no YouTube sobre avivamento, a história de avivamentos, vai te aparecer muitos avivamentos. Rua Azusa e tantos outros, queridos. Mas algo esses avivamentos têm em comum. É uma presença de Deus tão grandiosa, é uma manifestação da presença tão grande que as pessoas dizem Deus está naquele lugar. E quando Deus vem assim, raramente ele fica só numa igreja. Ele se espalha por uma região, ele se espalha por uma cidade. Enquanto eu meditava no que eu ia dizer para vocês, eu me lembrei do avivamento que houve nas Ilhas Hébridas. Diz que a presença de Deus era tão grande, que quem olhasse para as Ilhas Hébridas, da margem, do litoral, via uma luz brilhando sobre a cidade. E era a luz da glória de Deus. E as pessoas iam até lá, porque elas queriam experimentar a presença de Deus. Em muitos momentos, em alguns lugares, o avivamento trouxe um senso de presença de Deus tão grande que as pessoas saíam das suas casas, iam para as delegacias e começavam a confessar crimes. Ou muitas vezes elas chegavam e pediam para que fossem presas, porque elas tinham um senso que elas estavam erradas, um senso de pecado. Irmão, será que não é isso que precisamos nesses dias? De um despertamento, de um avivamento, de uma presença de Deus tão grande que ela tire a opressão daqueles que precisam, que tire de sobre a igreja essa mornidão, mas que também restaure pessoas que estão tão quebradas e que levante pessoas que estão tão esmagadas. Sabe, irmãos, eu creio que nós precisamos nesses dias de um avivamento, de um despertamento. Esses dias eu estava lendo sobre um mover que houve nos Estados Unidos em 1800 e alguma coisa, não me recordo, mas esse mover fazia com que as pessoas, sem ninguém mandar, sem ninguém falar, na hora do almoço, elas saíam das empresas, elas saíam dos seus lugares, elas saíam dos seus lugares de trabalho e em vez de almoçar, elas iam para as igrejas e ali elas passavam o tempo do almoço em oração e depois retornavam ao trabalho. Isso trouxe um despertamento nos Estados Unidos. Essa presença de Deus manifesta, ela também gera uma fome por Deus. As pessoas começam a abrir mão de coisas boas, de coisas lícitas, porque elas querem mais de Deus. Elas querem estar mergulhadas no ambiente de Deus. Talvez você não acredite em coisas sobrenaturais, porque muitos avivamentos eles são marcados por atmosferas tão sobrenaturais que pessoas têm visões, arrebatamentos, pessoas ouvem sons celestiais, pessoas são impactadas pelo poder de Deus e caem pelo chão, clamando por misericórdia. Mas se você não acredita nessas coisas, uma coisa eu posso te dizer, a presença de Deus ela pode trazer quebrantamento, pode trazer arrependimento, pode trazer restauração de casamentos. Eu acredito que nesses tempos em que nós temos tanta tecnologia, eu temo que essas coisas substituam a presença de Deus. Eu temo que esse pós-pandemia possa trazer para a igreja uma frieza, uma mornidão ainda maior. Talvez esse seja o tempo oportuno
para nós jejuarmos, para que a presença jejuarmos, para que a presença manifesta de Deus esteja no nosso meio. Deus se movendo de forma poderosa. Deus se movendo de forma tão poderosa que Ele usa não só líderes, mas Ele usa todos, crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres, velhos. Ele usa todos de uma forma poderosa. Um avivamento que percorra as ruas das cidades, restaurando famílias, trazendo luz àqueles que estão em trevas, quebrando o poder das trevas que nós não conseguimos quebrar na força do nosso braço, mas a força do braço de Deus pode. É tempo de orarmos, queridos, por um avivamento. É tempo de orarmos por um despertamento, porque a presença de Deus manifesta vai fazer com que os nossos corações se voltem para a palavra, vai fazer com que os nossos corações se voltem à necessidade uns dos outros, vai fazer com que os nossos olhos se voltem para aqueles que estão oprimidos, para aqueles que estão cativos, para aqueles que estão de repente do nosso lado e estão quebrados e esmagados. A presença manifesta de Deus tira o egoísmo e coloca um coração quebrantado, amoroso, um coração voltado para o próximo. Quando nós vimos Jesus andando sobre a terra, nós vimos que Ele libertou muita gente que estava oprimida, restaurou muita gente que estava quebrado e esmagado, e todos poderiam olhar e dizer: Deus está no nosso meio, o Senhor está ali, o Senhor está operando. E diz que as multidões se moviam para estar aonde Jesus estava. Eu acredito que uma das maiores armas para vermos as pessoas se rendendo ao Senhor é a manifestação visível de Deus. É a manifestação palpável de Deus. Deus se movendo, Deus quebrando as portas de ferro, destruindo as correntes que oprimem através do seu povo, através de homens e mulheres sedentos, através de pessoas simples, através de pessoas que são aqueles que querem ver uma nação transformada. É isso que precisamos, querido. Nós precisamos de um avivamento. Nós precisamos de um avivamento. Pai Santo, justo, fiel, verdadeiro, maravilhoso. No dia de hoje, Senhor, no terceiro dia do nosso jejum, a nossa oração é pela Tua presença manifesta. O Senhor se movendo. Senhor, de uma forma tão poderosa, que pessoas que nós jurávamos que não podiam ser mudadas e transformadas, são transformadas. Senhor, uma presença tão grande que faz com que homens como Zaqueu se arrependam dos seus pecados e restituam quem precisa ser restituído. Uma presença tão poderosa, Senhor, que faça com que mulheres como aquela mulher adúltera encontrem salvação, Senhor. Uma presença, Senhor, tão poderosa, Senhor, tão poderosa, que pessoas sejam impactadas, curadas, libertas, transformadas. Senhor, uma presença que não é uma presença de uma igreja, é uma presença na tua igreja. É uma presença, Senhor, que faz com que todos se quebrantem e busquem a tua face. Busquem, ó Deus, o teu coração. Senhor, uma presença tal que faça com que os nossos olhos se voltem para a eternidade, Senhor. Oh Deus, a tua palavra diz lá em Atos capítulo 3, versículos 19 e 20, que, ó Deus, o arrependimento pode trazer, ó Deus, se nos voltarmos para Ti, se, ó Deus, voltarmos o nosso coração para o Senhor, a Tua presença pode vir, ó Deus, de uma forma tão grandiosa, Senhor, que traga refrigério, traga descanso, Senhor. Traga, ó Deus, aquele senso de uma presença que muda a nossa sorte. Ó Deus, nesses dias de pandemia, nesses dias de tantos medos, incertezas e inseguranças,
tudo o que precisamos é a Tua presença, é o refrigério que a Tua presença traz. Senhor, nós precisamos do Senhor. Que, ó Deus, as nações possam olhar para o Brasil e dizer: o Senhor está ali. Que as nações possam olhar para as nossas cidades e dizer: o Senhor está ali. Que o pecador possa olhar para as nossas vidas e dizer: o Senhor está ali. Senhor, vem com a Tua presença poderosa. Venha, Deus, em nossas vidas e se move através das nossas vidas para que muitos oprimidos sejam libertos, quebrados sejam restaurados e esmagados sejam levantados. É isso que oramos nesse dia, Senhor. Desperta, acende a chama em nós dessa fome, dessa sede pela busca do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido irmão. Essa era a meditação, a reflexão que o Senhor colocou no meu coração nesse dia. Que nesse dia você seja despertado a orar para que a presença manifesta de Deus esteja no nosso meio. Deus abençoe sua vida, sua casa. Deus abençoe seu ministério. Deus abençoe poderosamente você com um batismo de fome de Deus. Que se acenda uma chama no seu coração. Que tudo que você deseje seja a presença dele. Que você ore todo o tempo. Que você durma, acorde com ele no teu pensamento. Que você esteja sempre orando em todo o tempo, em todo o tempo. Que você se pegue no meio das lágrimas, que você se pegue no meio do desespero pela presença dele. Que você invoque o nome dele, para que ele se manifeste no meio da sua parentela, no meio da sua rua, no meio do seu bairro, da sua cidade e no meio da nossa nação. Deus abençoe você e até amanhã, em nome de Jesus.